que lá ele chama você. Boa tarde a todos. Nós estamos dando início à audiência pública convocada para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, como determina a legislação vigente. Nós queríamos agradecer a presença de todos aqui no plenário desta casa, agradecer a presença dos vereadores, da imprensa e das pessoas que estão aqui. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o secretário Júlio César, vereador desta casa, licenciado, e que tem realizado um excelente trabalho na Prefeitura Municipal de São Carlos como secretário do Planejamento e Gestão. Quero convidar o doutor André, que é o diretor do Departamento de Convênios, para também compor a mesa, e quero anunciar e agradecer a presença da Fabiana Comatti, que é chefe da Divisão de Orçamento da Prefeitura Municipal, do Bruno Zanqueta, que é assessor do Júlio César, nosso secretário, agradecer a presença dos vereadores Edson Firmiano, doutor Edson Firmiano, Sérgio Rocha, Roselei, vereador Valcinei Bragato, e dizer que essa casa se sente honrada, vereador Lucão, vereador Antônio Carlos Catarino, e que esta casa se sente honrada, secretário, de recebê-lo nesta tarde, bem como toda a sua equipe da Prefeitura Municipal de São Carlos. Você que militou nesta casa e que é vereador afastado desta casa e que realizou um excelente trabalho durante 4 anos no mandato anterior e que vem realizando esse trabalho também de forma exemplar na secretaria. Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui para debater a lei de diretrizes orçamentárias que já se encontra nesta casa, que já está na Comissão de Justiça e Redação, para que o presidente da comissão, o vereador Antônio Carlos Catarino, faça análise e possa exarar seu parecer. Em seguida, ela deverá ir para a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem a vereadora Laide como presidente. Quero agradecer também a presença do vereador Penha, e nós vamos dar a palavra para o que o Júlio possa fazer a sua explanação. E depois nós abriremos para as perguntas dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereador Marquinho Amaral, eu quero, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e citar cada um deles, que é importante a participação. Vereador Penha, obrigado pela presença. Vereador Lucão, Roselei, vereador Sérgio Rocha, professor Catarino, Bragato, doutor Edson, vereador Rodson, e muito me deixa feliz estar novamente nessa tribuna, fazendo uso dela. Eu que passei aqui 4 anos, e queria repetir o que eu disse lá no começo, quando eu deixei, presidente, a Câmara dos Vereadores esse ano para assumir o cargo de secretário de Planejamento. É importante que eu acho que eu represento todos nós vereadores, e demonstrando que todos têm a capacidade para ocupar um cargo no Executivo, e seria uma honra tê-los no Executivo, qualquer um que seja, para estar com a gente nessa missão. Queria primeiramente agradecer as pessoas que fazem parte da Secretaria de Planejamento e Gestão, vereador Rodson, pessoas que desde o início têm se dedicado, me contribuído, cada um fazendo a sua parte, para que a gente possa fazer o melhor. Temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas trabalho e boa vontade não vai faltar de forma alguma. Quero também, após conversar com alguns vereadores, foi me pedido que a gente passasse a explanar um pouquinho, uma síntese da LDO, para que os vereadores com mandatos novos, presidente, tenham um pouquinho de conhecimento. Eu sei que todos estão se dedicando em conhecer o orçamento, mas queria dizer também que nós, nesse momento, estaremos apresentando a LDO, as diretrizes do orçamento para 2014.
As metas do governo serão apresentadas posteriormente. Então é uma apresentação simples, né, onde a gente vai trocar informações e eu estarei à disposição. Resolvi escrever para facilitar também o entendimento de todos nós, né? Antes de tratar diretamente da LDO do município de São Carlos, considerando que temos entre nós, vereadores, que estão iniciando sua primeira legislatura, e demais colegas que talvez não tenham conhecimento do que trata essa lei específica de diretrizes orçamentárias. Entendo como produtivo fazer uma rápida explanação de forma didática sobre o orçamento público. O orçamento público é uma das principais ferramentas de planejamento do governo, pois é por meio dele que se estima as receitas que arrecadará e fixa as despesas que serão realizadas durante o próximo exercício. Como todos sabem, as receitas são provenientes de arrecadação de tributos, são os impostos, as taxas, as contribuições. No nosso caso, na competência do município, bem como os repasses obrigatórios, as transferências constitucionais, ICMS, IPVA, IPI, da União para os municípios. As despesas são definidas de acordo com os critérios jurídicos, econômicos, políticos e administrativos, sempre levando em consideração o melhor para o bem público. A LDO é um dos 3 instrumentos principais do sistema orçamentário, acompanhada pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, e o Plano Plurianual, o PPA. De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, a LDO é o instrumento de planejamento e tem como principais funções o estabelecimento de metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A gente entende nesse momento, e os vereadores, principalmente os mais novos, os mais experientes já sabem disso, essa lei serve para balizar tanto o PPA como o orçamento do próximo ano. Isso é importante para que a gente tenha essa referência. A LDO também vai nos mostrar que ela estabelece metas fiscais, diferença entre a arrecadação prevista e gasto, exceto o pagamento de juros, aí não está computado. Além de estabelecer riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. Quando a arrecadação é maior que o gasto, temos aí sim o superávit primário. O PPA, o Plano Plurianual, vigora por 4 anos e estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e os programas de duração continuada, veiculando, portanto, um planejamento de médio prazo. Importante, eu até comentando com o vereador Rodson, essa noção, Nós temos aí esse pensamento em médio prazo, a LDO, mas o orçamento é bem instantâneo, próximo ano. Já a LDO é elaborada anualmente e o objetivo é detalhar as metas e prioridades da administração para o ano subsequente e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Lembrando que é importante dizer que as metas desse novo governo será apresentada nas datas pela lei estabelecida nos próximos meses, aí sim junto às metas do atual governo, para que a gente possa desenvolver o programa para 2014 e os outros anos também. A LOA, falar um pouquinho da LOA, só para que se tenha ideia, a partir dos parâmetros definidos pela LDO e em consonância com a programação do PPA, a LOA, que é o orçamento anual, estima as receitas e fixa as despesas de toda a administração pública municipal para o ano subsequente. Dessa forma, a gente pode afirmar que a LDO é um instrumento de conexão, que eu disse agora há pouco, entre o plano plurianual e o orçamento, pois estabelece essa ligação de curto prazo, que é o orçamento do ano, e a longo prazo, que é o PPA, que a gente vai falar dos 4 próximos anos. A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da administração pública. Resumindo, a LDO orienta na elaboração e execução do orçamento anual e trata de vários outros temas, como critério para a limitação de empenhos, o equilíbrio entre as receitas e despesas, as condições e exigências para a transferência de recursos para as entidades públicas e privadas. É na LDO que se garante a transferência de recursos para o Legislativo, por exemplo, na forma do duodécimo. É através dela, definindo aí o percentual de receitas nas quais ele irá incidir, dando certeza à Câmara de Vereadores de quanto vão receber em dinheiro no próximo exercício. Eu queria fazer uma observação aqui, que vocês que acompanharam e viram a LDO, que a gente apresentou à Câmara, tem um valor estimado, sabendo que esse valor pode ser alterado na votação do orçamento, tá? Então, o valor, nós estipulamos o valor referente ao exercício passado,
onde nós tínhamos uma realidade, que eram 13 vereadores, para não fugir em relação ao Tribunal de Contas e prestação de contas, né? Então nós estipulamos e colocamos o valor, lembrando novamente que esse valor pode ser readequado. Bom, a LDO é um instrumento que permite ou não anistia ou majoração dos impostos municipais, e se os funcionários receberão aumento no ano que vem, qual será o índice de reajuste dos seus salários. Estabelece ainda se o Executivo vai poder realizar subvenções e quais serão os seus destinos, né? Terceiro setor, vocês sabem disso, que a população acompanha de perto isso, e é importante, eu sei que os vereadores também, a destinação de recursos através das emendas, e os convênios firmados entre os entes, né? Bom, em relação aos procedimentos, todos esses instrumentos que eu citei são elaborados primeiramente pelo Poder Executivo, que encaminha as propostas para avaliação do Legislativo, que poderá modificar a proposta inicial. Ou seja, o Legislativo tem toda a liberdade e deve participar do orçamento do município e ajudar na sua elaboração e execução também, seja ela na fiscalização ou acompanhamento. Acrescentando ou diminuindo valores para determinadas ações. E em seguida as propostas retornam para o Executivo, que pode sancionar ou não essas novas alterações. O projeto é enviado até 30 de abril, como a gente fez de cada ano, E a primeira audiência pública deve ser realizada até a 2 votações, 2 turnos. Os trabalhos legislativos do primeiro semestre não podem encerrar sem aprovação da LDO. Isso é importante frisar. O projeto de lei é composto por 3 anexos: metas fiscais, riscos fiscais e relação de obras em andamento. Isso os senhores receberam no projeto. Todos em conformidade com o artigo 45 da Constituição, da Lei Complementar Federal, 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal que todos nós conhecemos. As metas fiscais estabelecem, no anexo 1 do projeto de lei encaminhado aos senhores, essa demonstração. Então, compreende receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida do último dia do exercício, também estão estabelecidos. Interessante eu citar que há também o demonstrativo das metas anuais para 2014 em valores constantes e correntes. Vocês podem acompanhar no anexo 1 também do projeto de lei. Demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então nós estamos falando aqui em relação a 2012. Há o anexo número 3 também que vocês podem acompanhar. Demonstrativo contendo a evolução do patrimônio líquido do município. Demonstrativo de origem da aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo da avaliação da situação financeira e atual do regime próprio de previdência dos servidores. Não tem esses números, vocês sabem por quê. O demonstrativo da estimativa da renúncia da receita é o anexo 7 do projeto. Demonstrativo da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado é o anexo número 8, continuado aí. No anexo de riscos fiscais, são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e é informado a providência a ser tomada caso se concretize. Está isso no anexo 2 também. O anexo de planejamento orçamentário, onde são definidos os programas governamentais e as metas e prioridades da administração, isso é muito importante, vocês sabem disso, para o exercício será elaborado juntamente com a lei que disporá sobre o plano plurianual para o período 2014 a 2017, que vai ser apresentado posteriormente, seguindo o calendário, que nós temos que apresentar isso. Então, na verdade, vale a pena citar para vocês que essas metas e os programas governamentais dessa nova gestão serão apresentadas juntamente com o orçamento, junto com o plano plurianual, perdão. A adoção desse procedimento deve-se ao fato de que o prazo de encaminhamento ao Legislativo do plano plurianual é em agosto. E é nesta lei que serão definidos as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de 4 anos, 2014 a 2017. Organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população, tendo em sua vigência do 2º ano de um mandato majoritário até o final do 1º ano do mandato seguinte. Nele constam detalhadamente os atributos das políticas públicas executadas, tais como as metas fiscais e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à sociedade, etc. Aqui vocês acompanharam no projeto de lei que a LDO prevê que a lei orçamentária reserve um montante, o
índice, né, já colocado para os senhores, de R$ 3.339.000 para atender as emendas parlamentares. E define também que o Legislativo elabore e encaminhe sua proposta orçamentária para o exercício 2014, para o Executivo até 30 de agosto de 2013. Também está previsto que, se o projeto de lei orçamentária não for devolvido a sanção do Poder Executivo, até o último dia do exercício 2013, fica esse autorizado a iniciar sua execução na forma em que foi proposto, observando os limites do 12º. Eu queria retomar só isso que eu disse agora há pouco, para não me estender muito, em relação ao 12º. Lembrando, como eu disse, essa apresentação de um valor, levou-se em conta o orçamento passado. Nós temos que reafirmar que trabalhamos com orçamento ainda não feito por essa nova administração, e aí que a gente tem que trabalhar em cima do orçamento que foi proposto em 2011. 2011, isso. 12, né? 12. É verdade, 2012. Então, o valor estimado que tem do 12º está estabelecido em cima dos valores do orçamento passado. Então, repito, os vereadores terão a liberdade de propor, sentar, conversarmos, para que a gente chegue no denominador comum, para que a gente possa atender a todos os trabalhos e projetos sociais que os vereadores desenvolvem através do trabalho e através também da assistência social, das associações filantrópicas, enfim, de acordo com o mandato de cada vereador. Como nós estamos falando na diretriz orçamentária que eu estou apresentando, eu quis fazer um balanço geral e dizendo a vocês que, juntamente com o PPA, nós iremos apresentar as metas e os planos do governo dessa atual administração. É importante realçar algumas coisas, que a gente vem trabalhando. Isso é importante. Fará parte do nosso... parte do nosso plano de governo, em relação ao orçamento do ano que vem, a implantação de inúmeras medidas, entre elas o AME, enfim, todas essas medidas. Nós temos agora, na próxima sexta-feira, estamos indo até Brasília. Na próxima sexta-feira nós temos uma reunião no Ministério das Cidades. É importante dizer isso aos vereadores e à população que nos vê e nos assiste aqui e nos ouve, que nós teremos uma reunião na sexta-feira que nós apresentamos vários projetos, entre eles 2 projetos, da nova estação de tratamento de água e um trabalho grande de saneamento básico em relação ao esgoto, 30 milhões por volta cada programa. Nós somos contemplados parcialmente nos 2 programas e estaremos defendendo isso na próxima sexta-feira para que a gente possa trazer recursos, Eu acho que isso é importante, são 60 milhões e vem mais recursos por aí, mas eu gostaria de falar isso para dizer também que a Secretaria e outras secretarias e o Prefeito Municipal está empenhado em buscar recursos, tão federal e também estadual, para que a gente tenha um orçamento diferenciado. Eu queria fazer algumas colocações, antes de abrir, se vocês tiverem uma indagação, o que a Secretaria de Planejamento e Gestão fez desde o início que eu assumi. É importante que a gente saiba. Hoje a Secretaria de Planejamento e Gestão controla, principalmente, eu vou falar em relação aos convênios. Eu vou fazer uma simples observação do que a gente fez de mudança simples, que pode contribuir muito para a cidade, que a cidade possa entender. Quando chegamos, nós deparamos com uma situação que eu acho até de risco para o município. Ou seja, nós temos inúmeros convênios entre a Prefeitura, o Governo Federal e o Governo Estadual. O que era feito é que esses convênios tinham acompanhamento de pessoas que ocupavam cargos em comissão, cargos externos. Logo nos primeiros dias que eu assumi a secretaria, achei por bem, uma das medidas que a gente tomou na Secretaria de Planejamento e Gestão, que cada secretaria onde há um convênio, nós montamos uma comissão, e temos agora um servidor de carreira em cada secretaria que acompanha esses convênios. Isso é importante, porque de repente termina o mandato, se é um cargo externo, chega em dezembro, coloca as coisas debaixo do braço, vai embora e deixa a cidade, e a cidade continua. Então é uma medida até simples, mas que dá uma grande desenvoltura para a secretaria, principalmente no que tange a sua organização, a sua gestão. Então nós temos em todas as secretarias agora um servidor de carreira capacitado pelo planejamento, pela nossa equipe mais técnica ali, para que eles possam definitivamente sanar esse problema. Para que, se o secretário tem alguma dúvida, o prefeito, ou a população, ou os vereadores, essa pessoa está apta e credenciada a responder a qualquer indagação. Uma medida simples, confesso, mas que tornou-se eficiente para todos nós. É o que a gente preza. Estamos na Secretaria de Planejamento e Gestão,
Não que nós estamos promovendo, mas eu diria mais, nós estamos valorizando o servidor público, sim. Né? Promovemos alguns que vêm da administração passada, isso não há problema nenhum. Temos pessoas competentes e a gente está valorizando, sim. A gente quer uma equipe no planejamento motivada, disposta. É uma pasta complexa, difícil, mas todos estão se dedicando. Né? Não é só eu que saio tarde, não. Todos se comprometeram a fazer o melhor e colocando sempre à disposição dos vereadores. Eu passei por aqui no início do mandato, visitei cada vereador e me coloquei à disposição e faço novamente. Disse ao presidente da Câmara, estou à disposição para qualquer dúvida. Né? Bom, outra informação importante, eu gostaria de dizer a vocês, quando eu me deparo com o orçamento, e eu acompanhei esses 4 anos, os vereadores também aqui, eu vejo um problema que nós vamos tentar sanar. Superestimar o orçamento. Superestimar. Só para um exemplo do ano passado, para que a gente possa ter ideia, nós tivemos em 2012, as metas previstas em 2012, a receita total do orçamento, montante de R$ 639.622.396. Esta é a meta prevista, foi a meta prevista em 2012. Na verdade, a meta realizada em 2012 foi R$ 529.062.208. A diferença é em torno de 17%. Então, a nossa equipe já está trabalhando no orçamento, preocupado com isso, para que a gente não apresente um orçamento hiper, né? A gente gostaria, óbvio, que a gente vai buscar recursos, como eu falei agora há pouco de Brasília, né? E outros recursos que estão vindo, né? Mas buscar sempre a fundo perdido. Mas é importante salientar para a gente não correr o risco de pensar que o orçamento é de 650 milhões, 640 milhões e tivemos de 530 milhões. Eu queria deixar isso claro, para que a gente possa, nós estamos trabalhando nisso já, a gente possa apresentar um orçamento que possa ficar, pelo menos de uma forma mais equiparada ao que a gente pretende, mas sem deixar de buscar recursos, tanto estaduais e federais, que eu acho que independente do governo que administra o Estado e a União, nós temos que pensar na nossa cidade. Esse é o compromisso do prefeito municipal e da Secretaria de Planejamento e todas as outras secretarias. Então, um exemplo que eu quis passar para vocês é quanto a esses valores. Bom, eu acho que por se tratar da lei de diretrizes orçamentárias e não estar envolvida ainda as metas e os programas de governo que será apresentado posteriormente, eu acho que era isso que eu gostaria de colocar a vocês, me colocando à disposição. E se eu tiver alguma dúvida que eu não possa responder, se minha equipe não puder responder também, eu me comprometo a enviá-la de uma forma verbal ou escrita, como quiser. Muito obrigado. Vereador Bragato. Gostaria de saudar o secretário que faz a exposição hoje conosco, Júlio, os companheiros também que o acompanham da secretaria, os vereadores presentes, presidente Marquinhos Amaral, pessoas que nos acompanham. Eu achei muito interessante na apresentação da lei de diretrizes o ajuste que foi feito na questão da previsão de metas, trazendo mais a realidade. Num orçamento de entre 500 e 600 milhões de reais, 100 milhões de reais, é uma diferença muito grande. É um percentual elevadíssimo, acima do real, e para nós, vereadores, acho até muito mais adequado, tanto na parte técnica, na parte real do orçamento que é apresentado, como também pelos percentuais que são legais de movimentação orçamentária estarem balizados num orçamento mais real do que superestimado. Ele acaba no superestimado dando valores de movimentação muito acima do que realmente vai ser realizado e acima também do que seria o razoável. Então eu achei muito interessante, eu acho que isso é um avanço importante. Eu acredito que essa diferença que acontece acaba muitas vezes mascarando o orçamento do município, passando uma ideia para a população que não é a real, e eu acho que é melhor nós termos às vezes uma surpresa acima do estimado
do que ficarmos 100 milhões de reais abaixo das metas, porque, inclusive, é uma frustração num plano de metas você não realizar o que estava previsto, né? A outra questão, que inclusive foi também vista pelo companheiro vereador Roselei, e eu também observei, eu gostaria que, se fosse possível, vocês pudessem estar falando um pouco sobre isso. Nós tivemos nos últimos 3 anos, 2011, 2012 e 2013, a inflação girando em torno de 6%. 2011, 6,5%, 2012, em torno de 5,8%, 5,80 e pouco. 2013, uma previsão também próxima de 6%. E estamos vivendo um momento econômico de país que dá uma perspectiva, inclusive, se não for muito bem trabalhado, de elevação inflacionária no país. Qual é a motivação de trabalhar com uma previsão para 2014 abaixo de 5%? O que isso significa em termos de facilidade, de melhor adaptação do orçamento? O que isso pode trazer, né, para quem prevê o orçamento em termos de melhoria, está prevendo abaixo da previsão mais próxima do real, que seria algo em torno de 6%. Vereador Bragato, eu gostaria de agradecer a pergunta, e a colocação é fundamental para que a gente possa esclarecer a população. Em relação à primeira pergunta, o senhor tem toda a razão, esse é nosso intuito, nosso pensamento. Eu, enquanto vereador, como vocês, essa dificuldade também, porque os vereadores são cobrados como o prefeito também é. De repente são 100 milhões de reais, 17%, é uma alíquota muito alta, para que a gente possa, a gente não tenha esse orçamento para ser disponibilizado, contar com ele e não ter. Nós vivemos, vereador Bragato, você sabe muito bem disso, uma crise, inflação sendo amarrada e segura em todo lado. Hoje a globalização, todo mundo sabe, que influencia desde o menor município até o maior, de todos os continentes e países do mundo. A nossa preocupação em tirar um pouquinho o pé e não colocar algo maior é exatamente por isso. De tentar chegar a uma realidade mais clara e transparente possível para que a gente possa desenvolver o orçamento. Isso não quer dizer, vereadora, que a gente não possa, nesses próximos 2, 3 meses, fazer com que a gente veja o cenário, não só do Brasil, mas um cenário internacional que influencia no nosso município. São Carlos é uma cidade que exporta muito, para que a gente possa reorganizar. Importante a sua pergunta é isso. A gente quer fazer de uma forma real, para que a gente possa trabalhar junto com a Câmara Municipal um orçamento mais eficaz, mais eficiente para a cidade. Obrigado. Vereador Roselei. Problema. Boa tarde, Júlio, companheiro licenciado aqui da Câmara Municipal, secretário de Planejamento, colegas vereadores, o presidente, nosso presidente Marquinhos Amaral, querido professor de Direito Constitucional, diretor do Departamento de Convênios da Secretaria de Planejamento, população que está nos ouvindo, a imprensa aqui presente. Júlio, você colocou a questão das metas fiscais. E você tem toda a razão quando você coloca a questão das metas fiscais. Eu sou testemunho do que você está falando, porque na Secretaria Municipal de Educação, da qual eu era diretor administrativo e financeiro na gestão passada, nós realmente pudemos observar isso, não e tão somente com relação aos recursos, às receitas municipais, do Tesouro Municipal. Mas relacionado ao Fundeb, por exemplo, eu observo bem isso aqui, porque nós ficamos muito felizes. O FNDL lança uma resolução no início do ano que define a previsão de receita para o exercício corrente. Então, eu me recordo que foi previsto pela Secretaria Municipal de Educação uma receita de 44 milhões de reais no exercício passado. Nós recebemos, através dessa resolução do governo federal, uma expectativa, uma definição já do governo federal, com base ao número de alunos do censo daquele exercício, que receberíamos 45 milhões e 900 mil reais, e
nós recebemos apenas 42 milhões de reais. Tá? Ou seja, nós só na educação, no recurso proveniente do Fundeb, nós recebemos a menos menor o ano passado do que foi previsto, 3 milhões e 900 mil reais. Então, vereador Bragato, eu entendo, é uma tremenda dificuldade acertar isso. Então, se a Prefeitura está trabalhando com essa meta mais pé no chão, é importante. Só chama a atenção, porque nós já tivemos isso em gestões anteriores, ao ano 2000, uma preocupação muito grande com os limites constitucionais. Quando a gente prevê menos, recebe mais, a gente tem dificuldade para atender aquilo que é do limite constitucional. Então, só uma observação, né, para que o governo não fique penalizado, principalmente na educação e na saúde, os limites que nós temos que cumprir. Muito obrigado. Sem dúvida, vereador, eu agradeço e quero agradecer também a sua participação. O senhor me procurou logo no início do mandato, colocando à disposição o conhecimento que o senhor tem no Ministério da Educação. Eu fiquei muito feliz. Quem sabe em breve terei o prazer de acompanhá-lo até Brasília para que a gente possa buscar recursos para a cidade. É isso que a gente pensa. Independente de partido, a cidade está acima de tudo. Essa colocação sem dúvida nenhuma, específica, é claro, em relação à educação, mas a nossa preocupação é constante, né? Nossa preocupação é constante em ter um orçamento respeitando a lei de responsabilidade fiscal, e isso não há a menor dúvida. Nosso departamento está empenhado, todas as secretarias, para que a gente possa apresentar o melhor. Agora, é óbvio que quanto mais recursos, melhor, né? A gente quer investir muito mais na educação, quer investir muito mais na saúde, e isso não resta a menor dúvida. Muito obrigado, vereador. Nenhum dos senhores vereadores mais? Não havendo, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, dizer que é muito importante a participação, e eu queria fazer uma colocação em nome, eu acredito, de todos os senhores vereadores. Nós fomos surpreendidos ao receber a lei orgânica, a lei de diretrizes orçamentárias, nós fomos surpreendidos com os valores das emendas parlamentares. Ficou um valor da inflação, foi corrigido, só que um valor bem abaixo daquele que foi dado nesse ano, no orçamento desse ano. Então, os vereadores, eu acredito que em comum acordo, nós vamos fazer uma emenda para adequar no valor, sem a correção, no valor que é hoje, 240 e poucos mil reais, 243 mil reais, porque foi no mandato do vereador João Miller, como presidente desta casa, eu estava aqui, foi um avanço onde os vereadores podem, com suas emendas, auxiliar tantas e tantas entidades, fazer algumas obras, algumas melhorias. O senhor mesmo, como vereador desta casa, recentemente, na totalidade da sua emenda, você destinou ao SAI para acabar de uma vez por todas com o problema da falta d'água. Então, eu gostaria que houvesse a compreensão da Prefeitura Municipal para que a gente possa estar não desvalorizando, mas valorizando esse poder que tem sido, nesses 5 meses, um parceiro da Prefeitura Municipal nas votações, nas discussões dos projetos, democraticamente, e acredito que nós não podemos ter um retrocesso, e sim um avanço. Então, eu gostaria publicamente de solicitar de Vossa Excelência que levasse ao Prefeito Municipal a preocupação não só do presidente desta casa, mas de todos os vereadores, que nós estaremos adequando aos valores desse ano, sem a correção, mas os valores desse ano nas emendas dos 21 vereadores. Muito bem, presidente. Como eu coloquei no decorrer da minha fala, em relação aos valores, nós tínhamos que enviar um valor, né? Achamos por bem fazermos isso em relação ao orçamento que a gente estava trabalhando. Mas é óbvio deixar claro que o prefeito municipal está à disposição para que a gente possa fazer. Nós temos prazo para isso, a emenda dos senhores vereadores, para que a gente possa fazer as adequações necessárias para que a gente possa, tanto Câmara Municipal, Prefeitura, fazer o melhor para a cidade de São Carlos. Quero agradecer a presença, dizer mais uma vez que a Câmara Municipal se sente privilegiada em recebê-lo, e agradecer a todos os vereadores pela participação, a vereadora Cidinha, o vereador Rodson, o vereador Penha, a vereadora Laide, o vereador Lucão, o Roselei, o Sérgio Rocha, o Catarino, o Bragato e a Manuela, que está representando
o vereador Maurício Ortega. Agradecer a presença de todos aqui, desejar uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Obrigado, vereador. Eu fico feliz e dizer também, e agradecer, tenho que agradecer novamente a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão, que esteve comigo o tempo todo e está comigo desde o começo do ano, fazendo o melhor esse do ano. Boa tarde a todos e Deus abençoe.